E aí, vamos mergulhar no universo do planejamento de comunicação integrada? Pois é, a gente está aqui hoje exatamente para desmistificar uma das maiores armadilhas do marketing e das corporações modernas. Rola muito aquele mito de que falar o tempo todo, em todo lugar, é o mesmo que comunicar bem. Ao longo dessa nossa análise do material, a gente vai entender por que essa visão é um baita de um tiro no pé e como realmente construir uma presença que faça sentido e traga resultado de verdade. Dá só uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente começa falando sobre a ilusão da quantidade, depois define o que é essa tal de integração, passa pelas 3 dimensões estratégicas, explora a jornada híbrida entre online e offline e, no fim das contas, a transição da mera presença para a reputação. Bom, começando pela parte 1, a ilusão da quantidade. Afinal, mais canais definitivamente não quer dizer comunicação melhor. Sabe aquela rotina corporativa super frenética? Aquela loucura de produzir conteúdo sem parar, disparar e-mail, apagar incêndio toda hora? Isso faz a gente parar e fazer uma pergunta bem provocativa. Estar em absolutamente todos os canais significa que a organização está se comunicando bem? Spoiler, não mesmo. Existe essa lenda de que se a marca tem um Instagram bombando, manda newsletter toda semana e coloca outdoor na rua, a vida tá ganha. Mas só bater ponto no mundo físico ou digital não garante que quem está do outro lado está entendendo a mensagem ou criando algum tipo de laço real com a organização. E a grande sacada aqui é entender a diferença brutal entre fazer barulho e ter estratégia. De um lado, a gente tem a famosa comunicação multicanal. É aquele caos, sabe? A marca até está em várias plataformas, mas é tudo solto. O conteúdo do site não bate com as redes sociais e quem trabalha lá dentro muitas vezes nem sabe o que a própria empresa acabou de publicar. Do outro lado, muda o jogo. Entra a comunicação integrada. Aí sim, a gente tem um alinhamento fino de estratégia, discurso e resultados. A comunicação nunca pode ser só um monte de ação disparada para todo lado. E isso nos leva à parte 2. O que é integração? Basicamente é colocar a estratégia antes do canal. Quando a gente fala de comunicação integrada 360 graus, a ideia é que tudo se conecte. A integração acontece de verdade quando todos os pontos de contato da marca apontam para o mesmo norte estratégico. Pensa nisso como uma orquestra. A articulação é super planejada. As áreas, os canais e as linguagens não ficam isoladas numa ilha. Todo mundo toca a mesma partitura para garantir que a voz da organização seja coerente e afinada, não importa com quem ela esteja falando. É exatamente por isso que a gente nunca pode começar o dia de planejamento com aquela famosa pergunta: tá, qual é o post de hoje? Antes de sequer pensar na plataforma, a estratégia precisa resolver o básico. O que a organização quer dizer? Para quem ela está falando, por que raios isso é necessário e, claro, a cereja do bolo, como a gente vai medir se isso deu certo. Sem responder isso, a comunicação não passa de pura execução mecânica. Avançando agora para a nossa parte 3, as 3 dimensões estratégicas, que formam o verdadeiro motor interconectado de tudo isso. É muito legal pensar nisso de forma visual. Elas não são 3 pilares separados segurando um teto pesado, mas sim fatias de um círculo contínuo, de um ecossistema. Temos a dimensão institucional, a atitudinal, que a gente também chama de mercadológica, e a interna. Elas giram juntas o tempo todo, uma dependendo da outra, para que a comunicação não perca o fôlego. Vamos destrinchar isso rapidamente. A comunicação institucional é a dona do alicerce, ela cuida da reputação e da confiança. A atitudinal é aquela que vai para cima, quer converter, vender produto ou engajar numa causa. Já a interna cuida de quem faz a roda girar, garantindo o alinhamento da cultura e da equipe. Agora, imagina a cena. A marca solta uma campanha brilhante para vender muito, que é a parte atitudinal, mas se a reputação dela estiver péssima, ou se a equipe de atendimento nem ficou sabendo da promoção, já era. É um desastre anunciado. A integração é justamente a cola que impede esse castelo de cartas de cair. Entrando agora na nossa parte 4, a jornada híbrida entre online e offline, e como navegar nesse cenário moderno. A verdade nua e crua é que o mundo hoje não perdoa a comunicação amadora. E isso acontece por causa de 4 características que a gente não tem como ignorar. Primeiro, a multiplicidade de canais. A marca é vista em dezenas de lugares ao mesmo tempo. Segundo, a velocidade. Uma crise ou um sucesso viralizam em questão de minutos. Terceiro, o excesso de conteúdo. Tem tanta, mas tanta informação que produzir muito não significa que alguém está te ouvindo. E quarto, o público. Ninguém mais engole qualquer coisa. As pessoas são ativas e assumem o protagonismo na relação com as marcas. E é exatamente por causa desse público empoderado, que vai lá comentar e não deixa passar nada, que a chave precisou virar. As empresas tiveram que largar aquele modelo antigo, o broadcasting, onde elas só pegavam o megafone e ficavam gritando sozinhas. Hoje, o jogo é o listening, a escuta ativa.
Se a gente não escuta a dor e a expectativa de quem está do outro lado da tela, a comunicação vira só um exercício de vaidade da empresa, totalmente descolada da realidade de quem consome. E isso nos traz a nossa parte 5, a etapa final, da presença à reputação. Como medir o que de fato tem impacto real. Vamos pensar nisso como uma escada. O degrau 1 é a presença. É ter o site lá bonitinho, a conta na rede social, é o mínimo do mínimo. O degrau 2 é a visibilidade. É você fazer uma campanha e conseguir alcance, clique, fazer as pessoas te verem. Mas presta atenção, ser visto não é a mesma coisa que ser respeitado. É por isso que o topo dessa escada é o passo 3, a reputação. Ela é o prêmio máximo, aquela confiança de longo prazo que nasce quando a organização entrega exatamente o que ela promete. Ou seja, no fim do dia, volume não significa nada estrategicamente. Não adianta fazer planilha para comemorar que fez 100 posts no mês ou dezenas de eventos se ninguém lembra do que foi dito. Um plano verdadeiramente integrado quer saber: as pessoas entenderam a mensagem, o relacionamento melhorou, teve alguma mudança de atitude no público? É isso que importa. Tudo isso acaba desaguando numa frase espetacular que está no centro do nosso material base. Um bom plano de comunicação não começa pelo post. Ele jamais começa pela tática. Nunca é sobre fazer um anúncio ou mandar um e-mail correndo. Ele começa quando a gente para, senta e entende profundamente qual é o papel que a comunicação precisa jogar para resolver um problema real da instituição. E para a gente amarrar tudo e fechar esse nosso mergulho de hoje, fica aqui uma pulga atrás da orelha para todo mundo. A gente precisa trocar o chip mental de apagar incêndio operacional para resolver problemas com inteligência. Antes de definir a rede social ou a campanha da vez, a pergunta de ouro deve ser sempre essa: qual é o desafio estratégico que a gente precisa resolver primeiro? Começar por aí muda todo o jogo. Pensem nisso. Valeu demais por acompanharem essa análise de hoje e a gente se vê na próxima.